Certamente você já deve ter ouvido falar em TDAH, mas você sabe exatamente o que é? É o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, uma condição neuropsiquiátrica bastante comum que afeta tanto crianças quanto adultos. Falando assim, até parece fácil resumir, mas não é tão simples assim. Entre os principais sintomas estão a dificuldade em manter a atenção, impulsividade, hiperatividade. Esses sintomas se confundem muito com outros diagnósticos. E para a gente explicar melhor, a gente convidou então a neuropsicóloga Maria da Paz para conversar sobre esse tema com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Maria, o que é exatamente o TDAH? Você já fez um prelúdio, né? É déficit de atenção e hiperatividade, tudo que é exacerbado nessa desatenção, porque é comum todos nós termos um pouco mais de atenção em determinados estímulos ou não, né? Mas quando aquilo se torna muito intenso e recorrente, está te causando prejuízo, tanto a hiperatividade como a impulsividade, aí sim nós precisamos ter um olhar, né? Buscar um profissional para fazer uma avaliação do quão isso está sendo prejudicial ou disfuncional para aquela pessoa, criança, jovem, adulto. Maria, como que a gente avalia essa hiperatividade, né? São os pensamentos rápidos? É a pessoa que está ativa muito com o corpo em movimento? Como que a gente avalia isso? Na realidade é um conjunto, né? É um olhar multiprofissional. E nós temos que observar em vários ambientes. Por exemplo, geralmente é detectado na escola. A criança, quando entra na fase escolar, o profissional, a professora, né, os amigos, começam a perceber que aquela criança ela tem um pouco de comportamento um pouco exacerbado mediante os demais colegas, né? Baseado nisso, as professoras geralmente entram em contato com os pais, comentam, né, sobre a impulsividade, a hiperatividade ou a desatenção da criança e segue, né, se os pais assim compreenderem, porque até então é uma dificuldade para os pais aceitar, até entender o que está se passando, né? Claro que a gente tem não pode misturar a fase da criança. A criança, por si só, ela já é elétrica, ela é hiperativa, ela tem muita energia. Mas não pode ignorar esses sinais. Exatamente. Também, né? Tudo que é exacerbado, a gente precisa sim investigar, porque isso vai perdurar, se não for tratado, a tendência é trazer mais consequências. E existe o TDAH, mas também existe o diagnóstico de hiperatividade. Como que a gente faz para não confundir? Porque aí o TDAH, então, soma outros sintomas? Na realidade, se fala em TDA, não sei se você já ouviu falar, e fala em TDAH. Antigamente, estava ali uma confusão entre a psiquiatria, né, e os pesquisadores de como, né, bater o martelo sobre o que é TDAH e o que é déficit de atenção e hiperatividade. Então, juntaram esses dois e colocaram um tripé no DSM-5. O que é esse tripé? Hiperatividade, desatenção e impulsividade. Como que eu sei? Claro, aí daí entra a neuropsicologia, que nós somos especialistas nessa área. Através dos testes, a gente faz as avaliações, em média de 10, 15 testes diferentes, analisa a questão executiva, analisa toda a questão da impulsividade. Então, a gente vai estimulando essa criança, trazendo atividades diversas para observar em qual comprometimento está aquela criança. Você comentou de avaliações, e aqui tem alguns equipamentos que você usa para fazer essa avaliação, né? Esses equipamentos aqui que você trouxe. Sim. Como que utiliza esses equipamentos? O que são eles? Baseado nas avaliações, nós também realizamos um mapeamento cerebral. Claro que nenhuma neuroimagem, ela por si só, ela dá um indicativo, dá um diagnóstico de que você tem ou não tem qualquer outra patologia. Entra aí os instrumentos validados em todo o Brasil, né? Então a gente faz esse mapeamento e aí utiliza essa touca. E nas regiões frontais, geralmente é que é mais comprometida para o TDAH, porque há uma falta de oxigenação. Então aqui aparece disfunção cerebral e aí já no mapeamento a gente observa. E o que a gente faz? Quando a gente vê esse mapeamento, que a gente vai fazer as avaliações, configura exatamente o que é esse TDAH. Quer dizer, essa avaliação é complementar, então, complementar. Né? Há tantas outras que vocês realizam. Exatamente. Essa é uma touca, então, é colocada no paciente, em consultório mesmo, você consegue fazer pelo eletrocefalograma é feito esse mapeamento e a partir dali a gente já fica atenado quando tem uma disfunção no cérebro que apresenta. Os neurônios em determinadas regiões. Porque o que é o mapeamento? Ele capta os neurônios que estão ali disparando naquela parte onde está o eletrodo e ali esse eletrocefalograma apresenta se aqueles neurônios naquela região está em amplitude
maior ou menor, se está em mais ou menos, se está muito vermelho, se está azul, se está vermelho, está em excesso, se está em azul, está em falta, e tudo isso causa comportamentos emocionais na criança então, e no adulto. E no adulto. É o mapeamento dos neurônios, então. Sim, a gente faz um mapeamento, se os neurônios estão funcional ou disfuncional no cérebro. E esse outro equipamento aqui, Maria, então, o que seria ele? Vou colocar aqui para o pessoal poder mostrar no close como que ele é usado. Esse mapeamento, depois que a gente faz os testes ou é indicado por um médico para algum tratamento, nós sabemos que o TDAH, ele tem a parte do córtex pré-frontal não tem a oxigenação correta. Por isso que ele quer lembrar de alguma coisa, demora, não tem atenção. Então, o que acontece? Esse equipamento, ele oxigena. É uma luz que emite, passa pela toda a parte do cérebro, entra, a hemoglobina capta essa luz, enche de oxigênio, né? E esse oxigênio vai para os neurônios e ativa. Ativa exatamente aonde? Eu vou pegar esse equipamento, eu vou colocar e vou focar em alguma coisa. Às vezes é um desenho, às vezes é algo que vai trazer um foco para aquela criança, para aquele adulto. Certo. Ele capta, ativa aqueles neurônios e a pessoa volta a ter funcionalidade. Você comentou de criança e adulto, né? Porque esse diagnóstico muitas vezes é confundido com vários outros sintomas e ele vem tardio, né? Você tem recebido pacientes adultos com que faixa de idade diagnosticado TDAH? Então, eu sou diagnosticada com TDAH, né? E também foi na vida adulta, e eu me identifiquei muito com a Cleo Pires, inclusive eu postei no meu Instagram essa semana sobre o diagnóstico dela, que eu achei assim, ela recebeu esse diagnóstico recente, recebeu, né? numa trilha muito grande de percursos, né? Em busca de Foi caminhando, buscando respostas, de resposta, era avaliado com depressão, com ansiedade, foi o meu caso, né? Tinha depressão, tinha ansiedade, o que eu tinha, né? Então, procurei a avaliação, não encontrei até no presente momento, naquela época, alguém que fizesse uma avaliação para adulto, e foi onde eu me especializei. Aí fui diagnosticada, assim, o combinado, que é o déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade, que tem o tripé, como eu falei, tu pode ser diagnosticada só com hiperatividade, só com desatenção, ou pode ser diagnosticada com hiperatividade e impulsividade, ou tu pode ser diagnosticada com os três, que foi o meu caso. Então, tinha tudo isso em grande sofrimento sem saber o que eu tinha. Então, eu me identifiquei muito com ela. E recebo, sim, pessoas adultas, muitos dos que vão lá são pessoas que começam a se identificar através das redes sociais, aquilo que eu posto no meu Instagram e vem me buscar. Agora, Maria, o tratamento, você sabendo que tem um diagnóstico, né, já tendo aquilo dali, é muito mais fácil buscar ajuda. Sim. Ele é com medicamento, com terapias, como que se trata? Existe aí vários caminhos, né? A terapia, que é a terapia cognitiva comportamental, e nessa eu também sou especialista. Nós temos a medicação, dependendo do caso, não tem como, né, fugir da medicação. Para algumas situações de... Sim, quando é esse TDAH combinado, que a desatenção é muito intensa, a pessoa não consegue aderir às outras, como a terapia, uma boa alimentação, uma reposição, precisa do medicamento. Outro já, o medicamento não é tão efetivo para ela, que nem tudo é para todo mundo. Claro. Então entra para neuromodulação, que agora é o boom, né, para TDAH ou para qualquer outra patologia, depressão, ansiedade. Então, entra ali a neuromodulação para estimular, que esse equipamento é um dos equipamentos da neuromodulação. Aí nós temos o neurofeedback, nós temos TDCS, nós temos a variabilidade de frequência cardíaca. Então, temos vários instrumentos de neuromodulação que vai potencializar e dar alta performance para esse cérebro, tanto com TDAH ou sem TDAH. Entender que tem o transtorno, Maria, para a gente encerrar, ajuda na qualidade de vida desse paciente, para ele entender os sentimentos, entender como se comporta, né, buscar ajuda, enfim? Sim, é muito importante a gente saber. Para mim, eu botei no meu Facebook uma moça assim, apertando o diagnóstico. Por que eu botei? Porque eu me achava estranha. As pessoas ficavam, ela interrompe, ela fala alto, ela é ansiosa. E eu ficava, meu Deus, eu sou tudo isso e eu não sei o que eu sou, né? Então, quando eu recebi o meu diagnóstico, eu vi, não, de fato, agora eu vou trabalhar as minhas emoções, vou trabalhar essa minha impulsividade, vou trabalhar essa minha hiperatividade, eu vou buscar algo que vai me ajudar até na terapia. E isso foi muito libertador para mim. E é isso que eu escuto nas pessoas que me buscam para fazer avaliação. Por isso que eu me especializei. Só tem avaliação para crianças e adolescentes e o adulto. E começa a se pesquisar, começa a se autoavaliar e
eu me encaixo com muita coisa, mas quem que pode fazer esse parâmetro? Quem que pode me dar um feedback? E aí a gente elabora um relatório e manda para o psiquiatra ou o neurologista. E aí o neurologista vai avaliar. Tá certo, Maria, muito obrigada pelos esclarecimentos, importantíssimo. A gente sempre faz questão aqui no Ver Mais de trazer doenças, transtornos, para que as pessoas busquem ajuda e fiquem bem, né, Maria? É isso, buscar o caminho, cada um vai trilhando o seu caminho e buscar ficar bem, né? É isso que importa. Exatamente. Obrigada pela presença, a gente conversou com a Maria da Paz, que é neuropsicóloga, e falamos aí de TDAH. A reportagem completa, eu sempre gosto de lembrar, fica no portal ND+.